Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um ABC do Mundo. Nós hoje temos connosco a Helena Lins para discutir a Bulgária e as recentes eleições. Sejam bem-vindos ao ABC do Mundo. ABC do Mundo, um programa sobre o globo e os seus redondos vocábulos, com Alberto Cunha, Bernardo Valente e Bruno Mourão. Olá mais uma vez, sejam bem-vindos a mais um episódio do ABC do Mundo. Eu tenho hoje, além dos nossos comentadores permanentes, Bernardo Valente e Alberto Cunha, temos a Helena Lins connosco. Helena, bem-vinda. Olá, obrigada. A Helena é jornalista de internacional e tem aqui também uma ligação muito especial à Bulgária, porque além de ser búlgara pela parte da mãe, que é a búlgara também, a Helena também se dedica muito a estes temas do internacional e veio ajudar-nos a perceber um bocadinho mais sobre a Bulgária. É o nosso tema principal de hoje, que é o B de Bulgária. E então, Helena, bem-vinda mais uma vez. Obrigada. Obrigado por te juntares a nós. Tu vieste ajudar-nos a perceber um bocadinho também o que aconteceu, principalmente nas recentes eleições na Bulgária. E eu vou começar por te pedir aqui uma contextualização breve sobre este momento e acho que a melhor pergunta para fazer é como é que nós chegamos aqui? Ou seja, como é que nós chegamos à Bulgária e a este momento em que Radev é eleito como primeiro-ministro? Bom, chegamos aqui com muita instabilidade política na Bulgária. A Bulgária nos últimos anos tem vivido uma sucessão de governos que não vingam, ou seja, acaba por haver descontentamento popular, casos de corrupção que vêm ao de cima, que são tornados públicos, investigações que desvendam até um certo ponto, depois ficam muitas perguntas no ar. Isto invariavelmente leva a protestos. E, portanto, os governos acabam por cair, coligações também muito frágeis quando são formados novos governos, isto também porque o panorama político, ou seja, as figuras políticas acabam por ser sempre as mesmas e acaba por ser um jogo viciado, não é? Ou seja, não há propriamente novas caras, novos nomes que possam representar aqui uma alternativa e portanto, são 8 eleições em 5 anos, e é assim que Rumen Radev, o presidente, acaba por estar aqui como potencial primeiro-ministro, isto porque estava no seu segundo mandato como presidente. A Bulgária, é importante também ter esta ideia, a Bulgária faz parte do grupo de arraiolos, ou seja, do ponto de vista do sistema presidencial é muito idêntico ao português. Rumen Radev, como presidente, já ele próprio tinha mostrado apoio aos últimos protestos, aos protestos de dezembro que derrubam o último governo e, portanto, demite-se. Depois do governo cair, demite-se. Já havia esta noção de que muito provavelmente iria criar um partido, um projeto político para se candidatar às eleições. Durante algum tempo nada disso. E então depois já próximo do início da campanha eleitoral forma então um partido e apresenta-se esse partido como candidato às eleições. E é assim que chegamos então aqui ao partido de Rumen Radev, portanto até há pouco tempo presidente, ter ganho estas eleições e portanto também aqui é importante ter esta noção de que quem ganha é o partido, as eleições. Muito provavelmente Rumen Radev será o primeiro-ministro, ele próprio disse agora quando se formou o novo parlamento, mas é o partido que tem que escolher. Mas Rumen Radev é de facto a cara deste partido, portanto, mesmo para os búlgaros em geral, os outros membros do partido não são propriamente conhecidos e toda a campanha foi à volta dele, enquanto figura. Obrigado, Helena. Eu vou aqui abrir a discussão, vou aqui perguntar primeiro ao Alberto Cunha um bocadinho sobre esta figura de Radev. Ele surge como um ex-presidente búlgaro que se demitiu ainda este ano, penso, em janeiro, e surge agora como figura messiânica e tantas que nós temos visto nos últimos tempos com estas características, e como alguém que, principalmente na imprensa internacional, tem sido resumido como alguém pró-russo,
e que, portanto, pode representar aqui uma ameaça também aos interesses da própria União Europeia e à integração europeia. Eu queria que tu falasses um bocadinho disto, ou seja, a Bulgária é um país relativamente pequeno, é bastante periférico, é per capita o país mais pobre da União Europeia, recente membro do Euro também. Como é que a eleição deste partido, que vem do zero, como a Helena explicava também, e desta figura pode impactar os próprios interesses europeus? Claro, penso que o partido em português será Bulgária Progressiva, progressista, peço desculpa. Portanto, ali um espaço mais de centro-esquerda, até mais declaradamente esquerda do que o nosso PS, digamos, por contraponto ao Borisov, que era de um centro-direita mais clássico. Só para dar um pouco de... até ir um bocadinho mais atrás da história, a Bulgária surge no panorama geopolítico europeu no século XIX como um país charneiro na fronteira entre três mundos, que é o mundo eslavo, o mundo helénico, se podemos chamar um mundo, e o mundo, digamos, otomano. E nós falámos aqui, por exemplo, das características que fizemos, lembro que fizemos uma comparação num episódio entre política externa portuguesa e política externa espanhola, e nós fizemos o ponto de que a política externa portuguesa, nomeadamente nos últimos 50 anos, tem sido extraordinariamente consistente entre esquerda e direita. Isso é quase o contrário na Bulgária. A Bulgária é um país em que a política externa depende muito da orientação de quem está no governo. E eu penso que não estou a simplificar demasiado quando digo que Borisov era alguém que pertencia à esfera alemã e uma certa visão alemã do que é o entendimento das regras da União Europeia. A Bulgária e a Roménia, é preciso este contexto para perceber, e é um pouco mais o que também eu posso trazer para perceber o papel da União Europeia. Quando foi decidido nos anos 90 que 12 países iriam entrar, isto foi decidido no final dos anos 90, e na verdade eram todos para entrar em 2004. E a Roménia e a Bulgária, desses 12, foram os únicos que não entraram em 2004, entraram em 2007, porque havia várias dúvidas, na verdade na altura até mais sobre a Roménia, mas também sobre a Bulgária, sobre a maturidade das instituições políticas e judiciais para entrar na União Europeia. E aliás, houve muitos na altura com responsabilidades que disseram que nenhum dos dois países, peço desculpa, estava preparado para entrar na União Europeia. Inicialmente, o país, entre aspas, mais problemático foi a Roménia. Nós tivemos logo nos primeiros anos antes de Orbán, portanto, o membro problemático da União Europeia durante muitos anos, nomeadamente nas questões de direito e do sistema judicial de corrupção, foi a Roménia. Mas a Bulgária também teve esses problemas. Isso explica também porque é que as duas foram atrasadas por vários países a sua entrada em Schengen. A Bulgária e a Roménia só entraram em Schengen oficialmente, penso que o ano passado ou há 2 anos, porque há países como a Áustria e a Holanda não quiseram que eles entrassem em Schengen. A Áustria sozinha atrasou imenso tempo a entrada em Schengen. E esta entrada no euro foi quase um prémio, porque esta entrada já foi decidida há 2 anos, para aquilo que se esperava que pudesse ser uma estabilidade sobre Borisov, que lá está, representa esta influência alemã e um certo entendimento do que é a ortodoxia ordoliberal de Bruxelas. Bem, esta ortodoxia agora está claramente em questão. E vamos agora à questão da União Europeia. Em primeiro lugar, 2 questões, e acho que depois podemos continuar a discutir, se a Bulgária tem condições, mesmo que provavelmente vai assumir o poder, para ser um novo Orbán. Acho difícil. Acho difícil por várias razões. Orbán primeiro, uma pessoa que estava há muito tempo no poder, tinha um certo carisma, acho que é justo dizer, e acerta uma projeção fora da Hungria que Radev não tem. E não sabemos se algum dia vai ter. E além disso, e aqui é algo que a Helena nos pode ajudar mais, eu não tenho a certeza que, ou seja, ele é mais pró-russo do que Borisov é, mas será necessariamente pró-russo? Não necessariamente. O que é mais provável é que a Bulgária pragmaticamente tente ganhar espaço de manobra. É um país muito pobre, como foi dito aqui, e é um país, nós falamos às vezes de casos de sucesso económico da União Europeia. A Bulgária não é um caso de sucesso económico, ou não é um caso de maior sucesso económico nos últimos anos, e tentará ganhar espaço de manobra para, mesmo dentro da zona euro, ter mais influência, ter uma voz mais influente naquilo que é o orçamento e as políticas da União Europeia e a política externa, até por causa desta localização geográfica que eu li início, que a localização geográfica é um dos poucos temas em que a Bulgária pode fazer a diferença. E, portanto, será por aí. Agora, eu não acho que vai ser um novo spoiler à maneira de Orbán.
Até porque, e com isto concluo, e foi o próprio que a Helena nos está aqui a dar, mas acho que ela também pode explicar um bocado mais, até pode ser que no final este partido tenha um sucesso e uma implantação nacional como o Fidesz tem, mas neste momento esse partido começou agora mesmo, ou seja, existe muita instabilidade. Eles não têm, ou seja, o Orbán também tinha condições de estabilidade interna para depois fazer o seu papel externo que lhe permitia, mesmo sendo um país pequeno, ser aquele spoiler na União Europeia. Penso que neste momento não é disso que se trata. Sim. E Bernardo, eu lanço para ti porque a Radev também tem rejeitado este epíteto de pró-russo, fez toda a sua campanha também muito à volta de um discurso anticorrupção, e eu penso que o termo até era algo como um Estado mafioso, algo assim, não é? Sim, ele próprio chamou a Bulgária um Estado mafioso. Pronto, exatamente. Então ele tem feito um discurso curiosamente que tem estado ligado a populismos, não é? Esta ideia do combate à corrupção e de ser a pessoa que vai ajudar a resolver. Tem rejeitado este tipo de pró-russo, mas surge aqui num momento muito interessante para a própria Bulgária, não é? Esta entrada no euro provocou, tal como provocou em vários outros países, principalmente naqueles que não entraram na fase inicial, conversas sobre inflação, sobre aproveitamento também financeiro da mudança da moeda para retirar rendimentos às pessoas. Como é que tu vês esta mudança política, não tanto na questão da União Europeia, mas também um bocadinho mais no panorama nacional? Ou seja, o que é que isto pode trazer aqui também para a transformação da própria Bulgária como um país pobre e periférico? Então, deixa-me começar pela parte europeia e depois vamos à parte nacional. E eu acho que esta questão da corrupção que falavas é exatamente ilustrativo de que Radev não é Orbán. Porquê? Porque Orbán nunca faria da sua bandeira acabar com a corrupção, precisamente porque tinha a sua administração capturada por os seus amigos corruptos, neste caso, por uma elite que era do Fidesz e depois de mais já acaba por sair também dessa elite, mas uma elite que acabou por capturar toda aquela que era a infraestrutura e a estrutura administrativa do Estado húngaro. Radev, neste caso, é diferente, ou seja, pulula já ali à volta do poder há muito tempo, não é agora por se tornar, eventualmente, primeiro-ministro, que a sua posição será diferente ou radicalmente diferente daquela que era a sua posição como presidente, e portanto se tínhamos Radev como presidente e nunca foi um incómodo para a União Europeia, e aliás até contribuiu para que o euro fosse adotado na Bulgária e para que se estreitassem os laços entre aquilo que é a Europa Central, se quisermos, aquilo que são as grandes potências da Europa e a própria Bulgária. Bom, não é agora que será radicalmente diferente na sua postura. Portanto, por aqui acho que será mais uma espécie de aliado incómodo a tentar por vezes conseguir uma espécie de bargain, não é? Portanto, conseguir por vezes gerir os seus laços diplomáticos e económicos entre a Europa e a Rússia e assim conseguir tirar alguns dividendos também para aquilo que é a economia e todo o processo diplomático búlgaro, mas não será um inimigo within, não será um inimigo dentro da União Europeia como era o Orbán. Portanto, será mais ali um estilo de Fico ou até talvez de Babiš, que Babiš na República Checa ou na Chequia tem um percurso semelhante no sentido em que também já teve um cargo político, já foi primeiro-ministro e agora voltou, e quando voltou há cerca de 2 meses ou 3, falava-se muito desta ideia de que Babiš seria um novo cavalo de Troia na Europa, e a verdade é que não foi. Tem um background muito semelhante ao Trump, também foi um homem de negócios, depois mudou para a carreira política, tornou-se primeiro-ministro, o primeiro mandato correu bem ali até 2021, depois saiu e agora voltou, e a verdade é que creio que o Radev será muito semelhante, ou seja, será um aliado incómodo e não necessariamente um cavalo de Troia como era Orbán. A nível daquilo que é a política interna, bom, a Bulgária vai ter um problema, tal como muitos dos Estados europeus vão ter um problema com esta tentativa de autonomizar-se da União Europeia. Portanto, a chamada autonomia estratégica, que passa também muito por estabelecer laços com outras organizações internacionais. Organizações internacionais essas, muitas que têm um pendor económico e que estão a tentar entrar também com os seus respectivos setores, inclusive o setor agrícola, dentro da Europa. Falamos do acordo entre Índia e União Europeia, falamos do acordo entre o Mercosul e a União Europeia, e isso obviamente que prejudica as economias do leste. Porquê? Porque as economias do leste, muitas delas estão muito dependentes daquilo que é o setor agrícola e, aliás,
Não sei se se lembram que inicialmente criticava-se muito, até em Portugal, a entrada do Bloco Leste, precisamente porque aquilo que tínhamos investido na altura da PAC, e a PAC foi uma disrupção completa, no bom sentido, naquilo que era a política agrícola portuguesa também. E nós andámos a criar infraestruturas, criámos a tal infraestrutura que acho que até já falei aqui na altura da beterraba sacarina, criámos infraestruturas para a beterraba sacarina em quase todas as pequenas... Isto é o único podcast do mundo que fala da beterraba sacarina. E da Bulgária em simultâneo. E bem, com o contexto. E depois criámos essas infraestruturas todas, temos o alargamento em 2004 e essas infraestruturas são todas abandonadas. Portanto, esse dinheiro todo da PAC perdeu-se. Durante uma transição energética, que é preciso dizer que a Bulgária, em 2022, tinha 90% de importações, quase 90% de importações da Rússia, e neste momento está mais ou menos quase 40%. Apesar de tudo, é uma transição enorme. Claro, e a Bulgária está à procura também da sua autonomia, também da sua independência do ponto de vista económico e energético e também agrícola, e portanto fez todo este esforço para cumprir todos os requisitos europeus que sabemos que não são necessariamente imparciais, que há muita parcialidade, e a questão ucraniana é muito clara, e o jogo de retórica relativamente à possível adesão da Ucrânia pós-guerra é muito clara a explicar a imparcialidade ou a falta de imparcialidade de alguns dos Estados-membros relativamente a novas adesões, e portanto, tal e qual como aconteceu com Portugal e a beterraba sacarina, agora a Bulgária investiu nas suas infraestruturas, investiu naquilo que é também um projeto agrícola e que iria alimentar o nosso mercado único, e agora de repente entram, e obviamente não são só os agricultores búlgaros, porque temos visto manifestações um pouco por toda a Europa e principalmente em França, mas agora de repente temos este novo ator geopolítico que procura expandir a sua esfera de influência, que é a União Europeia, junto de outras organizações internacionais, incluindo o Mercosul, que é também um grande mercado agrícola, e agora temos estes produtos a entrar na União Europeia e, obviamente, que essa cota de mercado dos países de leste vai-se perdendo. E o problema é que, e este é um ponto injusto, diria eu, para a economia búlgara, que é, tem que cumprir com os requisitos da União Europeia na qualidade dos produtos. É impossível, atualmente, num acordo União Europeia-Mercosul, importar produtos agrícolas do Mercosul e exigir que tenham exatamente os mesmos requisitos de segurança e higiene e por aí fora que têm os da União Europeia. Portanto, esses produtos entrarão e não exatamente com o mesmo critério apertado dos produtos que são, neste caso, produzidos no leste europeu. E, portanto, deixa aqui também a própria economia búlgara numa situação frágil em que vai ter que transitar do ponto de vista político e vai ter que transitar também do ponto de vista económico e encontrar a sua cota de mercado dentro do mercado europeu e do mercado europeu que, como já falámos aqui várias vezes, se tiver uma nova expansão para leste, temos novos países concorrentes, ok, que podemos ter até por semelhanças históricas e culturais, essa entrada de novos países de leste pode ser benéfica para a Bulgária, no entanto, em simultâneo, é prejudicial porque vão ocupar também essa cota de mercado búlgara que já é, em parte agora, ocupada pelos novos produtos que vão entrando no Mercosul. Obrigado, Bernardo. Helena, eu aproveitando aqui, além do teu perfil jornalístico, a tua ligação pessoal também à Bulgária, eu queria também tirar um bocadinho o pulso à própria população búlgara e como está a viver também estes períodos transitórios. Algumas das questões de que nós falámos aqui em relação às posições alegadamente pró-russas de Radev estão muito relacionadas também com a posição em relação à Ucrânia, com algumas outras posições. Eu primeiro queria perceber se ele é visto verdadeiramente como um progressista. Ou seja, falamos aqui do nome do partido e da questão da esquerda, centro-esquerda, se é justo ou não olhar para isto, se é justo também olhar para ele e ver uma posição pró-russa, ou se é uma questão contextual que tem de ser levada com outro cuidado. Eu acho que essa questão é importante e é importante analisá-la, ou seja, responder a essa questão do ponto de vista interno, mas também do ponto de vista externo, porque é uma questão de percepção. E as duas podem ser verdade. Mas só voltando aqui um pouco à questão que falávamos, isto tem a ver com o facto de ele ser mencionado muitas vezes como pró-russo e comparado a Viktor Orbán. Na verdade, ele pode ser comparado a Viktor Orbán como pode ser comparado a Péter Mayer. Eu estive nas eleições, cobri as eleições húngaras em Budapeste e não só, em zonas mais rurais onde o Fidesz, o partido de Viktor Orbán, ganhou
durante todos estes anos, portanto, bastiões do Fidesz. Estive nos comícios do Peter Majar e depois, quando surge então aqui esta questão da Bulgária e muitas vezes então comparando Rumen Radev a Viktor Orbán, a verdade é que eu também conseguia ver muitas semelhanças a Peter Majar. Isto porque Rumen Radev apresenta-se como o candidato anticorrupção. Peter Majar fez exatamente a mesma campanha. É ele que vai salvar a Hungria da corrupção estabelecida, acabar com anos do mesmo governo. A diferença aqui na Bulgária é que, em vez de ser anos do mesmo governo, é anos de instabilidade política, mas também Rumen Radev apresenta-se como o candidato que vai acabar com esta instabilidade política, que vai acabar com a corrupção estabelecida. E Peter Majar, apesar de podermos dizer que é um alívio para a União Europeia, tendo em conta que a outra alternativa era Viktor Orbán, não é propriamente, ou seja, não vai ter a mesma a opinião, se calhar, que a União Europeia desejaria em todos os assuntos, nomeadamente a guerra na Ucrânia, a adesão da Ucrânia à União Europeia, da mesma forma que Rumen Radev também não terá. Portanto, eu acho que da perspectiva nacional dos búlgaros, a preocupação é realmente a questão económica, não é? Costuma-se dizer que as pessoas votam com a carteira, foi assim na Hungria. A preocupação dos húngaros era com a questão económica, com a corrupção. Depois, obviamente, se formos para as camadas mais jovens, também há aqui uma maior importância à questão da União Europeia, mas se formos para camadas mais velhas, se calhar nem tanto, ou muitas vezes projetado nos netos. Mas a verdade é que eu falei com algumas pessoas, por exemplo, uma mãe numa cidade pequena no interior da Hungria, que quando lhe perguntei da questão de Viktor Orbán e aliado à Rússia, a resposta dela foi: eu não percebo muito disso, o que eu quero o que eu estou preocupada é as questões internas. Isto reflete muito a opinião nacional, só que depois nós, enquanto jornalistas internacionais que cobrimos... Na Bulgária é o mesmo, achas tu? Ou na maioria? Pelo que eu vejo dos meus amigos e das pessoas que eu conheço na Bulgária, e quando eu vou à Bulgária, obviamente a prioridade aqui é a qualidade de vida das pessoas, que diminuiu, a inflação é alta. Eu que vou lá, portanto, não todos os anos, mas com alguma frequência, e até agora ia enquanto pessoa que vive num país onde existe o euro e, portanto, a minha moeda é mais forte do que o lev, isso não significava propriamente que tudo me era mais barato. Pelo contrário, às vezes acabava por ser mais caro mesmo, o euro sendo 2 vezes. Portanto, há estas questões que para mim são visíveis, para os búlgaros também, porque aqui há outra questão que é: os búlgaros, os jovens búlgaros têm uma tradição muito grande de estudar fora, mais do que mestrado, já a própria licenciatura. Portanto, o sistema público de educação búlgaro prepara os jovens já com uma segunda língua estrangeira, como se fosse... Para onde é que vão mais? Reino Unido, muito antes do Brexit. Eu estudei no Reino Unido e a comunidade búlgara era grande na universidade. Alemanha, também muito forte a nível do alemão. França também, portanto... Eu tive muitos colegas na Dinamarca que eram búlgaros. Portanto, é um país de exportação, digamos, de estudantes forte. Depois, devido à instabilidade política, muitos acabam por ficar, outros acabam por voltar, mas há um contacto muito grande com o resto da Europa. E, portanto, há esta percepção de como se vive no resto da Europa e como se vive na Bulgária. Mas isto, desculpa, não querendo divergir, acho que é importante perceber isto, que é, portanto, o Rumen Radev, ele próprio fala no pragmatismo, é importante ser prático e coloca esta questão tanto para a Bulgária como para a Europa. Também aqui outra questão em relação ao Viktor Orbán, que dizias que não vai ser tão mediático, não é? Ou tão... Rumen Radev é um militar. Há aqui uma personalidade militar, uma disciplina militar, um pragmatismo militar. Portanto, sim, eu não acredito que ele vá ser tão mediático ou vocal quanto Viktor Orbán. Ele próprio puxa muito esta cartada do militar, mesmo em relação à Ucrânia, por ter sido militar, fala enquanto militar da relação da Ucrânia, também nesta questão de acabar a corrupção. Portanto, em algumas coisas toca com Viktor Orbán, depois afasta-se ao mesmo tempo e acaba por também tocar em Peter Majar. Em relação à tua pergunta da percepção dos búlgaros, eu acho que o importante a reter aqui, era o que eu dizia também quando estava na Hungria, é que nós temos muitas questões enquanto jornalistas internacionais e analistas e especialistas internacionais, e interessa-nos de facto perceber como é que os outros membros da União Europeia vão relacionar-se connosco, também nós membros da União Europeia e dentro da União Europeia, mas a verdade é que as pessoas votam com a carteira, e portanto para os búlgaros neste momento o importante é melhorar a economia. A corrupção é importantíssima neste momento para os búlgaros, como é para os húngaros. A Hungria está
lidera pelo 4º ano consecutivo o primeiro lugar no ranking da corrupção, a Bulgária, aquilo é taco a taco. Eu lembro-me de falar com o diretor da Transparência Internacional na Hungria, numa entrevista, e muitas das questões que ele aponta em relação à Hungria também são aplicáveis à Bulgária, e de facto é um grande problema na Bulgária, nomeadamente com fundos europeus. E isto é uma grande preocupação que Rumen Radev vai ter, porque vêm aí fundos europeus, ainda relacionados com a Covid, e portanto a Bulgária tem que dar sinais de que está pronta e apta a recebê-los e a aplicá-los de forma correta. Também há aqui um problema da União Europeia em relação à fiscalização. Foi um problema na Hungria, é um problema na Bulgária, esta ausência de fiscalização. E depois também vem a aprovação do orçamento europeu. Sim. Isto vai ser uma preocupação e uma prova para Rumen Radev, e é importante para os búlgaros. E, portanto, questão económica, corrupção e esta questão do euro, que trouxe de facto aqui, por um lado, era algo que os búlgaros almejavam, e eu posso falar do ponto de vista mais pessoal dos meus amigos, porque há sempre aquela sensação de poder económico, não é? Estamos no euro, temos o euro. Por outro lado, isto veio-se conjugar aqui com uma guerra na Ucrânia, uma guerra no Irão, portanto toda uma conjuntura internacional não favorável, e portanto acabou por dividir a sociedade búlgara também em relação a isto. Por um lado, sim, queremos, por causa do estatuto; por outro lado, o que é que isto poderá significar? E a verdade é que os preços dos supermercados na Bulgária são altos para os salários búlgaros. Já é para um salário em euros, de quem vem de fora às vezes, comparado se calhar com preços aqui em Portugal, então para os búlgaros é de facto problemático. Obrigado, Helena. Alberto, a Helena levantou aqui pontos importantíssimos. Vários, desculpem. Sim. Não. É exatamente para isso que nós te convidámos, Helena. Levantou aqui pontos muito interessantes, e se calhar eu queria focar-me em dois especificamente. Primeiro, esta questão da mudança para o euro e da forma como isto afeta a vida diária, porque de facto, se calhar temos benefícios que são mais de médio e longo prazo, e prejuízos que se calhar são mais imediatos. Quase sempre. E portanto as pessoas tendencialmente têm esta ideia de que a curto prazo, como é mau, então de repente criam ali uma oposição forte à questão da integração na moeda. Esse é o primeiro ponto. E eu queria te perguntar um bocadinho sobre isso, ou seja, como é que a própria União Europeia pode ajudar a Bulgária neste momento de transição e ajudar a reforçar um bocadinho a ideia de que a integração vale a pena, quando, no contexto do próprio país e internacional, é tão desvantajoso neste momento, principalmente em termos de inflacionários, não é? Um dos pontos que eu tenho quase sempre trazido, e é uma perspectiva pessoal, mas maturada de alguns anos de investigação, é que a economia não é ideologicamente neutral. E no contexto do euro, pode ser explicada em grande parte por algo que se chama ordoliberalismo, que é uma teoria e uma forma de pensar alemã, que é muito influente não só em tudo o que é as regras do euro, mas na forma como essas regras são, porque se nós formos ver os tratados, por exemplo, proíbem déficits excessivos, proíbem que o Banco Central empreste dinheiro em caso de crise, ao contrário, por exemplo, de outros países, ou seja, proíbe o Banco Central Europeu de ser um lender of last resort, como é nos Estados Unidos e na maior parte de outros países, diz que tem que haver estabilidade de preço. Isto está escrito no Tratado da União Europeia, não é ideias dos alemães. É quando a senhora Merkel, na crise do euro, ou o Schäuble diziam, nós estamos aqui apenas a pedir que se cumpram as regras da União Europeia. De um ponto de vista estrito, eles tinham toda a razão, porque isto está nos tratados da União Europeia. E depois essas regras são calcadas no famoso Pacto de Estabilidade e Crescimento, que é mais estabilidade que crescimento, mas isso é o meu lado keynesiano a falar, em que tem os famosos 3% e os 60% da dívida que ninguém cumpre, mas que está lá, e depois na crise do euro ainda foram implementadas outras coisas como o semestre europeu, em que todos os semestres os governos têm que apresentar o seu orçamento bem. Agora a Bulgária entra nesse contexto. Vai ser um choque. Vai ser um choque além de todos os choques que já existem, e a Bulgária é um país que está na região que é mais afetada pelos choques externos por motivos óbvios, basta olhar para um mapa, e nós não sabemos qual vai ser o apetite da União Europeia e, em particular, da Alemanha e da coligação liderada pela Alemanha, porque não é só a Alemanha, de ter flexibilidade na aplicação destas regras. E este é o ponto, não é? Se Radev tem um mandato popular claro, o Parlamento búlgaro precisa de 121 deputados para a maioria, ele tem 131,
Isso, nós podemos pensar, do ponto de vista da Europa é mau porque ele é de esquerda. Não necessariamente. Tipicamente, em Frankfurt o que querem é estabilidade. E, portanto, este governo tem, à partida, condições para ter estabilidade, a não E ser a política económica de Rumen Radev acaba por tocar na esquerda e na direita. Portanto, aliás, toda a campanha dele e a forma como ele ganha estas eleições é porque vai buscar votos à esquerda e à direita, e a política foi ambígua, ou seja, focada na corrupção, mas em vários outros aspectos muito ambígua, exatamente para conseguir ir buscar votos a vários espectros políticos. Exatamente. Sim, eu até ia reforçar só que pronto, a Bulgária também foi parte do antigo Bloco de Leste e, portanto, esta ideia de esquerdismo também não é propriamente algo tão bem entendido como se calhar não pode é ser mais estável, mais Sim, na nossa isso, parte isso é da praticamente Europa, não é? toda outra discussão. Muitas vezes eu tenho Sim, que explicar cá em Portugal essa questão de o que o comunismo significa aqui em Portugal. Claro, tem um totalmente. significado completamente diferente no leste da Europa, Lá por é razões mais, óbvias. lá é mais Sim, Vasco Gonçalves e menos hotel. Completamente. Eu até ia partilhar. Nós, o último episódio que tivemos aqui, eu e o Bernardo, foi sobre o 25 de Abril e no dia a seguir a gravarmos, porque gravámos dia 24, eu estive na Avenida, eu penso que vocês também tiveram, não é? E curiosamente eu estive com uma amiga búlgara no desfile do 25 de Abril. E foi a primeira vez que ela foi, não porque ela não se identifique com os valores democráticos e da Revolução Portuguesa, mas porque para ela, que já vive em Portugal há muitos anos e que tem uma enorme ligação a Portugal, sempre foi um dilema interno esta ideia de celebrar uma revolução esquerdista comparada com aquilo que ela estava habituada na Bulgária. Peço desculpa por este... Não há problema. Eu queria partilhar algo que uma entrevista, eu fiz uma tese de doutoramento sobre a crise do euro, queria só partilhar algo que é importante para esta discussão, e não foi apenas de um oficial da União Europeia. Eles disseram que tipicamente gostavam mais de trabalhar com governos de esquerda. Porquê? Porque se forem os governos de esquerda a aplicar as reformas de sentido ordoliberal que a Europa quer, há menos oposição por parte dos sindicatos e das forças de esquerda do que se for por parte da direita. E, por exemplo, isto não é segredo para ninguém, a partir do momento em que o Tsipras, após aqueles de 6 meses, aceitou um acordo em que basicamente aceitou quase todas as exigências de Bruxelas, houve muito mais cumprimento do que antes. Porquê? Porque naquela altura já não havia possibilidade de oposição, ou muito menos oposição da sociedade, que já estava também cansada do conflito imposta por um governo de esquerda. Portanto, isso não é necessariamente mau, mas essa flexibilidade, eu não tenho certeza que essa flexibilidade vai existir. E acho que há aqui um debate maior que é preciso ter, que é relevante para a Bulgária, para a Hungria, para a Chequia. Eu acho que é o grande debate sobre o futuro da União Europeia, que é há uma tentativa de forma diferente, centrífuga, de integrar por parte do centro da Europa, e as periferias, particularmente a leste, à esquerda e à direita, querem um maior espaço de autonomia possível em relação a este processo. E o Bernardo, nós várias vezes falamos sobre isso. E a Bulgária vai ser um desses países que, e percebe-se do ponto de vista deles, tendo em conta a posição económica, todos os problemas que nós aqui elencamos, eles querem espaço de autonomia em relação ao centro. Só que neste momento, por causa das crises que rodeiam o continente europeu e que estão dentro do continente europeu, de um ponto de vista de eficiência, faz mais sentido integrar. Só que este vai ser um problema muito maior a leste, porque eu acho que a maior oposição àquilo que é a tentativa de maior integração por parte de Bruxelas vai ser a leste e não vai ser a oeste por motivos económicos, políticos, ideológicos, tanto à esquerda como à direita. E nós vemos isso na maior parte dos países deste. Até a Polónia, quando o Donald Tusk voltou ao governo, Donald Tusk já foi presidente do Conselho Europeu, é, digamos, pró-europeu, mas é pró-europeu à maneira polaca. Ele, por exemplo, não foi de acordo com o acordo do Mercosul e ele não vai ser de acordo com tentativas, por exemplo, de integrar mais na defesa. Aliás, os polacos são sempre os primeiros a ficarem nervosos com essa decisão. Eles não querem ser dominados pelo eixo franco-alemão. E a maior parte dos países de leste pensam dessa forma. Querem estar dentro da União Europeia, mas não querem que a União Europeia avance demasiado no sentido de uma integração em que eles acham, potencialmente com alguma razão, que perdem a pouca voz que sentem que já têm em Bruxelas. E isso vai ser, tanto na questão, a questão do euro é crucial, e tanto no ordoliberalismo como no neoliberalismo existe esta quase história, esta fábula que temos que sofrer uns anos para depois termos a bonança. Isto é algo que faz muito parte da psique do ordoliberalismo e do neoliberalismo. Há um livro da Naomi Klein chamado Teoria de Choque, se não me engano, que é precisamente sobre esta questão. E já agora, para concluir,
o leste tem muita experiência disso. Quando caiu o Muro de Berlim e quando acabou o Bloco de Leste, entre 89 e 90, e já agora a Bulgária foi um dos países em que essa transição foi, por exemplo, comparado com a Roménia, foi mais pacífica, porque muitas do que eram as elites ex-comunistas continuaram no poder de outra forma, e a Helena pode falar mais sobre isso, mas muitos destes países passaram um período, uma terapia de choque de integrarem-se na economia de mercado mais depressa, em vez de mais... digamos, em vez de mais progressivamente. E na altura, Jeffrey Sachs ou vários economistas que escreveram sobre isto chamaram isto de terapia de choque porque era o sofrimento agora e privatização e alguns desvios, mas depois isso será crescimento económico. A Bulgária é um caso em que isso não correu tão bem. Não tenho certeza que tenha sido aplicado, por exemplo, a Polónia neste momento, comparativamente com a Bulgária, é um caso de sucesso económico relativo. O Bernardo está aqui a fazer uns seus olhos irónicos, mas acho que são características muito são características diferentes, mas estou apenas a dizer que, só para concluir, este choque que vai haver do euro, se não houver a flexibilidade necessária por parte de Bruxelas, e eu infelizmente temo que não há, porque tudo o que a gente tem ouvido do novo governo alemão é voltamos a menos flexibilidade na interpretação das regras, e esta história que já se começa a ouvir de temos que voltar à competitividade e a União Europeia tem que ser mais competitiva e tem que desperdiçar menos dinheiro. Isto, quem estudou a crise do euro já ouviu esta música muitas vezes. Isto é algo que vai significar provavelmente, na prática, menos flexibilidade para a Bulgária. Portanto, vamos ver. Portanto, para se sintetizar, é bem possível que haja esta transição complicada para o euro. Há que dizer que a Bulgária tem feito uma transição energética, volto a repetir, bastante impressionante e em contexto muito mais difícil do que nós por causa da sua localização geográfica. E segundo, há este processo todo em que a Europa de Leste quer manter um espaço de manobra e provavelmente a Bulgária vai ser um desses países. Posso só acrescentar aqui uma coisa. Quando agora falavas desse período pós-Bloco de Leste, e eu há pouco, quando introduzia a questão, fazia o contexto aqui das eleições, como é que Rumen Radev ganha estas últimas eleições, falava aqui de as caras políticas serem sempre as mesmas. Na Bulgária há uma conversa, discute-se isto várias vezes em círculos de amigos, que tem a ver com esta questão das caras serem sempre as mesmas e serem de uma época específica. E isto tem a ver exatamente com esta queda do Bloco de Leste, portanto há um vazio e chega ao poder quem já lá estava perto, nomeadamente aqui as forças os serviços secretos. Isto também, quer dizer, se olharmos numa escala maior, a Rússia não é muito diferente. E, portanto, Boyko Borisov, que esteve no poder durante muito tempo, e outras figuras muito conhecidas do panorama político acabam por estar associados a esta altura da Bulgária e depois este Estado mafioso que Rumen Radev tanto falou, e é disto também que as pessoas depois, quando saem à rua contra a corrupção, falam e do qual estão fartas, é destas figuras serem ainda de uma altura de descontrolo, de falta de transparência, em que a Bulgária viveu quando cai o Bloco de Leste. E falando no Bloco de Leste, e ainda falando aqui da questão russa e da questão de como a esquerda não tem o mesmo significado, o comunismo não tem o mesmo significado em Portugal como na Europa de Leste ou na Bulgária, a ideia de ser pró-russo ou da ligação à Rússia na Bulgária também tem uma característica particular, que é o papel que a Rússia teve na libertação da Bulgária do jugo otomano. Há uma ligação já dessa altura, e depois a Bulgária não foi um território anexado durante o socialismo ou o Bloco de Leste, nem foi dos países que teve as tropas soviéticas mais tempo no seu território. Pelo contrário, a Bulgária foi um aliado muito fiel à União Soviética, seguiu o modelo soviético, mas foi um Estado soberano, no sentido em que preservou a sua independência territorial, e, portanto, há uma afinidade com a Rússia já desses tempos. E antes de Rumen Radev e desta situação, e de se comparar Rumen Radev a Viktor Orbán, e de se falar de Rumen Radev enquanto
enquanto pró-russo. Eu lembro-me, durante os governos de Boyko Borisov, lembro-me de ler volta e meia, e digo volta e meia porque a Bulgária não é um país mediático, não é um país que faça manchetes propriamente dito, mas nos meios de comunicação internacionais, mas lembro-me de se falar de Bulgária como um cavalo de Troia russo na União Europeia, porque há esta ligação, esta afinidade à Rússia por questões não só políticas, mas históricas. E isso é importante perceber, para não falar há pouco, como falavas, são nações eslavas, partilham o mesmo alfabeto, idêntico, não é igual, mas muito idêntico. Também a religião ortodoxa, apesar de a Bulgária, por exemplo, celebrar o Natal como em Portugal se celebra e não como na Rússia, portanto as datas, mas é realmente um país que acaba por ter proximidade histórica à Rússia. Sim, e esclarece-me também, Helena, que tu com certeza saberás melhor do que eu, mas não é da Bulgária que origina o cirílico, inclusive? Sim. Isto é um grande orgulho para os búlgaros, discutível para alguns, mas Kirill e Metodi, os dois irmãos que criam o alfabeto cirílico, para os búlgaros são búlgaros. É como o queijo búlgaro, também não é queijo feta, é queijo búlgaro. Sim. E eu posso dizer que é bastante diferente. É diferente, mas acho que só queijo eu prefiro até o Sirene, não é? O Sirene, exatamente. Sirene. Só que pronto, aqui depois há só que um à parte, que é o facto da Bulgária entrar mais tarde na União Europeia, acaba por, obviamente, produtos, por exemplo, o iogurte grego, que a bactéria do iogurte é búlgara, portanto, há aqui várias coisas que chegam mais tarde ao público europeu, porque a Bulgária entra mais tarde na União Europeia, portanto, estes produtos, este conhecimento do país circula mais tarde. Eu lembro-me de ir à Bulgária e um avião para a Bulgária ser apenas búlgaros que regressam ao país. Mais tarde, já lembro-me, depois da Bulgária entrar na União Europeia, de já entrar num avião para a Bulgária e já haver estrangeiros a ir para a Bulgária, nomeadamente estudantes do Reino Unido que fazem medicina na Bulgária e depois fazem especialização de volta no seu país. Portanto, eu assisti a esta abertura gradual, não por a Bulgária estar fechada, mas de facto entrar na União Europeia, todos nós sabemos, nesta livre circulação de pessoas, eu não assisti isto em Portugal porque era muito nova, mas eu assisti isto a acontecer na Bulgária e faz diferença na percepção que as pessoas, que os estrangeiros têm do país. Se bem que ainda há muito por explorar. Eu acho que há muitos preconceitos ou falta de informação em relação à Bulgária, porque depois, por exemplo, em Portugal são extremos opostos da Europa, portanto ainda não é muito comum portugueses visitarem a Bulgária, mas eu diria até que há muita coisa em comum entre os dois países, nomeadamente a forma das pessoas serem. Eu acho que os portugueses ficariam surpreendidos, porque realmente em muita coisa os países são parecidos. Obrigado, Helena. Verdade, só para fechar esta parte totalmente dedicada aqui à questão da Bulgária e das eleições, a Helena levantou aqui pontos extremamente interessantes e eu queria que tu falasses um bocadinho, se calhar, sobre esta questão da semelhança do perfil de Radev e do perfil de Orbán Magyar. Tu falaste um bocadinho de Orbán, mas esta comparação que a Helena faz com Magyar é bastante interessante, porque de facto são pessoas que, apesar de virem do sistema até certa medida, falam de ser antissistema e de o querer transformar. Até são parecidos com os portugueses, não é? Exatamente. E é curioso porque, de facto, o Radev não é propriamente uma pessoa jovem, como Magyar, se calhar é. Ou seja, conquista os jovens nessa medida, porque de facto é mais novo e tem toda uma imagem diferente. Radev não é propriamente um sex symbol como Magyar está quase a tornar-se, não é? Ou seja, é justo nós descontextualizarmos e vermos Radev só como, olha, este é o tipo pró-russo ou etc. Ou, temos de ir um bocadinho mais ao detalhe, principalmente quando comparamos com esta eleição húngara, que também ajuda a eleição búlgara a ganhar destaque. Sabes que eu aí acho que mesmo a própria ciência política tem muita culpa na forma como comparamos líderes. Porquê? Porque o objetivo é encontrar caixinhas de análise, não é? Portanto, tens que encontrar um tipo de estereótipo específico de líder, e o populismo vem dificultar muito essa análise, porque há muitos tipos de populismo diferentes, não é? E agora há um populismo que não está caracterizado e que começa a surgir muito, que é esse populismo que vem dentro dos aparelhos partidários, que é um populismo que eu diria que parte muito da ambição pessoal e acaba por criar, inevitavelmente, partidos também unipessoais por isso mesmo. Portanto, essa categorização e a dificuldade de agora compararmos líderes, mesmo dentro da Europa, vem muito também de uma falta de flexibilidade dessas caixinhas de análise. Já agora, nunca ninguém pensa nisso, porque
Depois a prática governamental foi difícil, mas Macron veio do sistema e tinha um discurso vagamente vou mudar as coisas quando surgiu em 2017, e com um partido unipessoal também. Claro, e temos partidos unipessoais agora que vão da extrema-esquerda à extrema-direita, e nós temos muita dificuldade em conseguir categorizá-los, até porque mesmo dentro da direita, que é aquilo que também já tínhamos falado aqui, os projetos são tantas vezes tão diferentes, tal e qual como na esquerda, mas na direita é mais visível porque temos cada vez mais líderes de direita a emergir. Os projetos políticos, apesar de serem populistas, apesar de serem de direita, são tão diferentes na forma como olham para a presença do Estado na economia, não é? Olhamos para aquilo que é Milei, não é? Que acho que podemos aqui concluir e concordar que é um homem de direita, e aquilo que é Marine Le Pen, não é? O próprio André Ventura. São projetos muito, muito diferentes. Era aquilo que já tínhamos falado de, neste momento, mesmo as relações internacionais, a ciência política, estamos a ter alguma dificuldade em perceber como é que criamos novas categorias de análise para conseguirmos então entender qual é a diferença entre um Radev e um Magyar, qual é a diferença entre um Radev e um Orbán. E depois, quanto mais distantes são essas realidades, maior é a necessidade de comparação para aproximá-las. É isso, exato. A simplificação, não é? E aí perde a nuance. Exato. E, por exemplo, há esta ideia da Europa de Leste. Claro. Mas a Europa de Leste é muito variada. Claro. A Hungria não é igual à Bulgária, não é igual do ponto de vista de população histórica, de traumas históricos. Mas em Bruxelas são vistos muito como um bloco. Ou até na percepção geral, não é? E depois isto traduz-se em último caso, e aí se calhar até num caso mais complexo, que é o sistema político. Que em último caso depois explicar umas eleições. Podemos comparar, mas é uma comparação ao de leve, faz títulos, dá para as pessoas que também, convenhamos, a Hungria ganha destaque com estas eleições, mas antes disso não é propriamente o tema central A Hungria ganhou destaque por causa do bloqueio dos empréstimos à Ucrânia. Exatamente, por causa de uma guerra que de facto tem destaque no dia-a-dia das notícias em Portugal, mas a Hungria não tem, não é um tema recorrente. A Bulgária muito menos, portanto, e a Europa de Leste no geral, aliás, a Ucrânia vem trazer a Europa de Leste de volta às notícias de uma forma que não existia durante muito tempo, e depois acaba por ser sempre em torno, muitas vezes, da guerra na Ucrânia. Mas a Europa de Leste é muito variada, são países que lá, pela queda do Bloco de Leste, estão em transição, estão em formação enquanto Estado, enquanto democracia, enquanto estabilização de instituições. 36 anos da independência de António. Há muito menos tempo do que Portugal, por exemplo. E de repente falar-se de umas eleições quando não se fala no dia-a-dia do país é muito difícil introduzir esta questão, contextualizar esta questão a tempo das pessoas perceberem então porquê é que estas eleições são importantes, quem é esta pessoa, não é? E depois isto leva a esta simplificação de comparação. E o contexto histórico dentro da Europa, quer dizer, se olharmos para Budapeste e se olharmos para aquilo que é o Império Austro-Húngaro, é um dos principais impérios europeus e que balizou mesmo a nível de valores aquilo que ainda é a nossa vivência hoje. E nos discursos do Magyar isto estava muito presente, por exemplo. E a Bulgária não. A Bulgária, a Macedónia, por exemplo, vêm muitas vezes dos primeiros movimentos anarquistas de separação dentro do Império Otomano. Portanto, são coisas completamente diferentes. Uns nascem do nacionalismo dentro do Império, os outros nascem como cabeças do Império. Portanto, são comparações que mesmo do ponto de vista histórico fazem pouco sentido, porque estamos a comparar, lá está, um país com uma independência muito recente à procura de encontrar o seu espaço na União Europeia e outro país que está cá consolidado, claro que depois se autonomiza da Áustria do ponto de vista da sua independência política, não da independência do território, mas, quer dizer, está cá desde sempre no centro da Europa. E eu acho que é isso, perdemos a nuance da análise precisamente também porque, bom, em todos os espaços de análise é difícil metermos uma hora para conseguirmos comentar este tópico e dar essa nuance. Vai ser interessante, acho eu, para além do ponto de vista económico, do ponto de vista ideológico, perceber como é que Radev se vai adaptar a algum idealismo de Bruxelas. Porquê? Porque Radev já teve alguns takes no passado sobre a questão do Green Deal e de achar que se calhar esta ideia de uma sustentabilidade europeia pode não ser a prioridade, e acho que faz sentido para a Bulgária que não seja a prioridade. O governo alemão o novo governo alemão já está a inclinar pela SLA também. Falou em tempos, acho que vi no The Guardian, que falou em tempos sobre temos que voltar a uma política dos dois sexos, que também é interessante. Não é? Portanto, há aqui um choque claro com aquilo que é o caminho que a Europa tem levado, um caminho muito também contestado pelos líderes mais vocais, diria eu, contra aquilo que podemos dizer que é o movimento woke que se vai estendendo para a Europa. Sim, é interessante que um novo partido que surja com
como progressista também toma Sim, posições destas, não é? Ou seja, que são posições tendencialmente são posições do bastante passado que podem mudar, claro, Sim, e perante sim, a pressão de Bruxelas poderão mudar. Mas a verdade é que Viktor Orbán aí sim cavalgava muito também nesta ideia da política dos dois sexos. Só que depois tem o reverso da medalha, que é do ponto de vista económico, por exemplo, tem a Rheinmetall, portanto a companhia de metalúrgica do Reno, que se foi expandindo pela Europa e que hoje em dia é essencial mesmo para o setor metalúrgico da NATO. Portanto, isto são laços económicos profundos com o Ocidente, e são laços profundos com o Ocidente e com a própria NATO, exatamente para combater aquilo que poderia ser uma expansão, do chamado Pacto de Varsóvia, uma expansão da Rússia pós-independência. Portanto, estes laços económicos foram-se cristalizando. A nível ideológico, o próprio Radev terá que encontrar agora uma voz dentro da Europa que seja a sua própria voz, mas que não seja completamente contra aquilo que são os ideais de Bruxelas. Portanto, acho que se criou aqui uma espécie de cocktail económico e ideológico que será muito interessante seguir, acreditando que o caminho será da estabilidade búlgara e não o contrário. Não será de esta tendência centrífuga que o Alberto falava de agora estes países do Bloco Leste, generalizando, que a sua tentativa será autonomizarem-se, pelo menos encontrarem a sua própria voz de manobra. dentro... Mas só um ponto aqui sobre a ideologia de esquerda-direita, porque eu acho que está a acontecer por todo lado, e Pedro Sánchez é o outro reverso da medalha. Há uma razão pela qual na Europa certa esquerda e certa direita se distinguem cada vez mais por, digamos, o que nós chamamos as lutas culturais ou valores culturais, porque a política económica é mais homogeneizada no euro e, na verdade, e isto é uma discussão que nós não tivemos talvez totalmente honestamente, mas podemos ter, os governos dentro da zona euro têm muito pouca margem de manobra económica real para fazer uma economia económica real e, portanto, Claro. a política tem que ir para algum lado. E para onde é que vai? Vai para estas questões culturais. Isso é a americanização da política europeia. É a ideia de que não há espaço de manobra e, portanto, ganham-se votos através da luta cultural. E por isso é que será importante perceber E da a política questão que externa, falamos mais aqui uma tanta vez, vez do federalismo. a política externa cada vez também é mais politizada dentro da política externa por causa das crises, mas também porque há pouca margem de manobra económica. Os governos de esquerda e de direita, vamos ser todos aqui adultos nesta sala, em Portugal, não têm uma política muito diferente porque não podem ter uma política muito diferente. Estamos a assumir que tem uma política externa. Não vamos entrar na questão portuguesa, não podemos mesmo, mas eu vou fazer aqui uma última ronda e para fechando este tema das eleições da Bulgária, vamos olhar aqui só muito rapidamente e aqui vou pedir de síntese a todos e vamos acabar com a Helena. Portanto, vou começar com o Alberto para olhar para esta questão da expansão a leste, não é? Ou seja, Alberto, tu falavas aqui desta questão da pouca margem dentro da Europa, dos Estados, para um Estado tão pequeno e periférico como a Bulgária, se calhar ainda se sente mais isso, mas tendo em conta este novo contexto político e tendo em conta a questão da integração europeia e da expansão que está a acontecer a leste, primeiro, qual é a margem efetiva que este novo governo búlgaro irá ter para traçar uma política efetivamente diferente? E em segundo, qual vai ser o papel da União Europeia agora na relação com a Bulgária, nos próximos tempos, principalmente? Acho que o espaço de manobra vai ser pouco. Acho que a tendência é para ser cada vez menos. O papel da União Europeia depende das decisões muito importantes que a União Europeia vai tomar e são, no fundo, as mesmas decisões que toma desde 92, que é o alargamento e o aprofundamento. Estas são as duas decisões que a União Europeia toma sempre. Eu acho, e eu sei que nem toda a gente concorda com a minha análise, eu acho que a decisão do alargamento já está tomada, na verdade, e vai haver um alargamento, e acho que esse alargamento é inevitável. E se me pressionas, não pressionaste, mas pressionaste mentalmente para eu ser concreto, a Albânia, Macedónia e Montenegro, nos Balcãs. Macedónia do Norte, sim. Macedónia do Norte, peço desculpa, não quero ofender gregos. E Ucrânia e Moldávia, eu diria que no espaço de 10 anos provavelmente eram todos na União Europeia. E depois há uma questão interessante, e vou pegar na que a Helena diz, porque de facto não existe um bloco de leste, estes países são muito diferentes. Se houvesse um país de leste ou um bloco de leste capaz de ter uma autonomia, uma política própria em Bruxelas,
em termos populacionais, que é o que conta no Conselho Europeu, teriam votos suficientes para definirem, mas não vai haver, provavelmente, essa união, porque estes países pensam de forma muito diferente e muitos deles, como disse o Bernardo, são concorrentes económicos diretos, não só concorrentes naquilo que é o comércio para fora, mas concorrentes para os fundos europeus, porque essa é uma decisão, e com isto concluo, além da decisão de alargamento que eu acho que está tomada e da decisão de aprofundamento que essa não está tomada, e eu acho que o cenário mais provável é um aprofundamento do centro com as periferias a decidirem se querem ou não, portanto as tais duas velocidades, há aqui uma terceira decisão que infelizmente, na minha opinião, também já está tomada, que é se nós vamos alargar o orçamento da União Europeia e criar fundos de financiamento próprios, que na minha opinião é essencial, mas que eu acho que não vai acontecer, nomeadamente com este governo alemão, a olhar para o que vai ser o próximo governo francês. Portanto, eu acho que isso não vai acontecer, o que significa, e com isto concluo, que vai provavelmente haver um alargamento, vai haver um processo de aprofundamento muito heterogéneo e contestado e vai haver menos dinheiro para todos. Isto é uma receita para problemas. Este ponto, eu nem tinha pensado nisso, mas acho que é um ponto mesmo muito, muito interessante. A questão de podermos ter dentro da Europa, se for uma Europa a várias velocidades, uma espécie de esferas regionais. Um bocadinho o que está a acontecer agora com a OPEP. Ou seja, que a certo ponto, por necessidade económica, há países que acabam por sair dessa esfera regional e procurar também a sua própria esfera, a sua própria liderança dentro de outra esfera. E a possibilidade de termos dentro da Europa várias esferas regionais com diferentes líderes, parece-me que há uma possibilidade disso acontecer se tivermos uma Europa a várias velocidades. Sim, e Bernardo, passando a ti, temos aqui um momento histórico em que tu e o Alberto no podcast concordam em relação à União Europeia. Não vai voltar a acontecer. Sim. Mais 10 anos até. Uma rara ocasião. Eu fico feliz por ter testemunhado. Então. Foi um fator fundamental, aliás, nesta paz, neste cessar-fogo. Mas o Alberto tem falado aqui muito, até nos últimos episódios, desta questão do autofinanciamento da União Europeia e recentemente, agora com a discussão do orçamento plurianual, tem-se falado, por exemplo, criar um imposto sobre grandes empresas tecnológicas, claro, etc., que pode servir para esse autofinanciamento. Como é que isto pode afetar Estados periféricos como a Bulgária e, neste caso, também Portugal? Não é? Ou seja, como é que estas decisões da União Europeia e estas potenciais esferas de influência podem afetar estes países periféricos, e aqui olhando mais especificamente para a Bulgária? Concordando com o Alberto mais uma vez, e com o take do Alberto no último episódio, acho que sem dúvida que caminhamos para uma espécie de uniformização daquilo que é a política, se quisermos até fiscal, e uma política fiscal que, em última instância, nos beneficia mais a nós e que beneficia mais o Bloco Leste também. Portanto, beneficia os pequenos países, se quisermos, da Europa. Agora, ao mesmo tempo, vamos ter que lidar com aquilo que é uma perda de soberania económica, se quisermos. E, portanto, acho que o já é pouca. E por aí também as campanhas serão cada vez mais uniformes, até do ponto de vista económico. Portanto, isso agudiza, de alguma forma, naquela linha de pensamento, as lutas culturais. Porque teremos que discutir algo que tem que distinguir os políticos dentro de uma campanha, e perdendo essa componente económica, voltaremos àquilo que são as guerras culturais, ou aquilo que têm sido as guerras culturais ao longo da última década. Mas acho que há aqui esta dicotomia. Portanto, por um lado, um crescimento económico e um caminho que se tem que fazer, não só o caminho português, que se foi fazendo e que se foi fazendo também com muita dificuldade inicialmente na fiscalização, por exemplo, do financiamento europeu. E ainda há pouco tempo tivemos escândalos de corrupção a surgir, principalmente porque não temos tecido industrial e, portanto, na procura desse tecido industrial e empresarial que consiga, principalmente no interior do país, concluir ou o chamado executar aquilo que é esse financiamento, acabamos por muitas vezes falhar na fiscalização e conceder financiamento a essas empresas essas que depois são muitas vezes empresas fantasma. E por isso é que os bancos cada vez mais agora deram a volta a isto, então agora há um problema de compliance dos próprios bancos. Portanto, são os próprios bancos a não investir, porque como há falta de fiscalização, os bancos têm medo de ter que absorver esse risco no final, e pronto. E é o que temos neste momento, e a Bulgária terá que fazer o mesmo processo perante a falta de fiscalização e a dificuldade com o financiamento europeu e controlar para que empresas é que vai esse mesmo financiamento europeu. Portanto, é um processo de crescimento que diria que vem naturalmente com o crescimento das instituições, como aconteceu em Portugal, mas a grande pergunta aqui, voltando ao início, mas o que é que sobra de soberania económica? Porque a dependência de Bruxelas faz sentido agora,
e faz sentido para todos agora, num momento de, mesmo com os conflitos, de relativa estabilidade, em que conseguimos, aliás, também absorver o custo, e a maior parte dos governos conseguiu absorver o custo do choque energético. Só que esta absorção do custo é aquela questão de se tapa a cabeça, destapa-se os pés. Esta absorção do custo faz com que, em simultâneo, daqui a 2 ou 3 anos, teremos que capitalizar o Estado Social. E isso tem um nome, que é a austeridade. Portanto, esta falta de soberania económica depois também irá condicionar muito aquilo que é a flexibilidade destes países reagirem a períodos de austeridade. E, portanto, aí creio que se prende o maior problema, porque essa falta de autonomia em momentos de austeridade pode conduzir àquilo que conduziu a última grande crise, que é uma fragmentação quase completa, não é? A tentativa do Brexit, depois o Italexit, a Grécia também a tentar sair. A União Europeia provou a sua resiliência. Provou sim, mas a muito custo. E não quer dizer que a próxima crise, e que é uma crise económica que vem acompanhada também de uma espécie de crise existencial vinda da Ucrânia, não possa ser ainda mais penosa. Podemos ter aqui a guerra como fator de união, ou podemos ter aqui a guerra e a austeridade como fator de desunião. Obrigado, Bernardo. Helena, só para terminar mesmo esta parte, antes de passarmos ao nosso tema mais leve, colocando na pele de alguém que conhece muito bem a sociedade búlgara, o que é razoável esperar deste novo governo? Ou seja, assumindo que Radev vai ser o líder, e que tu disseste não é garantido, mas é bastante provável, o que é razoável esperar, tanto em termos de política económica como de política mais social, de um governo de Radev e deste novo partido, e o que é que os búlgaros podem antever, tendo em conta este domínio parlamentar e tendo em conta este contexto que o próprio Alberto e o Bernardo já explicaram bastante bem dentro da União Europeia? Eu vou ser muito sucinta e sem fazer futurismo. Como eu dizia há pouco, Rumen Radev ganha estas eleições com uma maioria surpreendente, porque consegue votos à esquerda, à direita, nos vários espectros políticos. Isto significa que, muito provavelmente, irá desiludir alguém. Agora, se ele de facto conseguir combater a corrupção, isso para os búlgaros eu acho que fará muita diferença. Porque não há vez que eu não vá à Bulgária, e quer seja com pessoas da minha idade, ou seja, jovens adultos, ou pessoas mais velhas, pessoas que viveram durante o comunismo, pessoas que já nasceram depois do comunismo, a conversa muitas vezes vai dar ao mesmo. Principalmente quando, portanto, eu várias vezes estive na Bulgária já durante protestos, e portanto, porque os protestos aconteceram durante vários anos. Houve uma altura que cada vez que eu ia à Bulgária havia protestos ao final do dia. E, portanto, invariavelmente, fosse em 2020, fosse em 2016, fosse quando fosse, a conversa era a mesma, era a questão da corrupção. E isto corrói uma sociedade, corrói a credibilidade das instituições, cria nas pessoas uma descrença nas instituições, e isto até mesmo, por exemplo, na questão da pandemia, Covid, a Bulgária teve um baixíssimo índice de vacinação, porque as pessoas não acreditam no que para nós portugueses, por exemplo, são autoridades, e quase não nos passa pela cabeça questionar certas autoridades, ou acreditamos que saberão melhor que nós, mesmo que tenhamos algumas questões, há um bem maior. Portanto, eu acho que será deve conseguir combater a corrupção, e aqui isto é que eu ficará por provar, e é importante estarmos atentos, é se ele consegue colocar pessoas físicas, nomes concretos, perante a justiça. Consegue criar esse... Ele prometeu fazer alguma reforma na justiça, ou isso não é um dos pontos? Ou seja, como é que ele vai fazer essa luta contra a corrupção? Fiscalização, há investigações pendentes ou em curso, mas que não portanto, e há pessoas que simbolizam essa corrupção para os búlgaros, figuras políticas, e a questão aqui é se essas figuras políticas simplesmente são marginalizadas, se é que são marginalizadas, porque ele, apesar de ter maioria no Parlamento, há algumas dessas figuras políticas que continuam no Parlamento, ou seja, têm imunidade política.
portanto, há aqui um jogo de retórica versus prática Sim. que vai ser muito importante para os búlgaros. O que é que vai de facto acontecer, eu não consigo dizer. Enquanto jornalista estou aqui simplesmente para ajudar a entender o contexto e trazer os factos. Mas acho que é importante para os búlgaros, enquanto búlgara, com amigos, com família na Bulgária, a questão da corrupção é muito importante. Isso depois trará outras questões, nomeadamente a aliança com a União Europeia, a questão da proximidade com a Rússia, mas neste momento para os búlgaros, de facto, é importante a questão nacional, doméstica, e a corrupção de facto minou muito a sociedade búlgara. E como eu vi na Hungria também, que nessa comparação é de facto comparável, eu acho. Deixa-me só fazer uma última pergunta. Tendo em conta que tivemos 8 eleições, não é? Desde 2020, 2021, achas que agora há condições de estabilidade para pelo menos não termos uma eleição nos próximos 2, 3 anos? Eu tenho alguma dificuldade em responder. Claro, que é muito futurologia. Sim, eu acho que Sarajevo não conseguir demonstrar pulso firme nesta questão do combate à corrupção, que foi o centro da campanha dele, poderá criar nova insatisfação. E depois terá a ver também com escândalos de corrupção, ou seja, com investigações, com informações que serão ou não públicas, mas eu acho que por isso é que eu digo, aqui é central perceber se num futuro próximo, porque isto também não pode demorar muito tempo, sabemos que as pessoas, por mais que haja historicamente, comprovadamente, questões que demoram o seu tempo e que são políticas a longo prazo, as pessoas não conseguem esperar esse tempo, não é? Querem resultados já. E a política joga muito com isso. Portanto, eu acho que é muito importante, se Rumen Radev conseguir demonstrar que está a fazer um trabalho no combate à corrupção, com alguns resultados mais imediatos, outros mais a longo prazo, poderá haver alguma estabilidade. Se não conseguir, se politicamente também se aproximar de Boyko Borisov, apesar dele já ter afastado essa possibilidade e de outras figuras, isso poderá novamente criar questões na sociedade búlgara. Sim. Portanto, é muito importante de facto o que é que ele vai transformar de retórica na prática e em quanto tempo. Eu acho que é isso que vai ditar a estabilidade ou instabilidade política na Bulgária. Obrigado, Helena. Sim, isto basicamente é a única tabela em que se quer estar o mais abaixo possível, geralmente, não é? Esta tabela da corrupção. Exatamente. Muito obrigado mais uma vez, Helena. Nós vamos passar só aqui aos nossos momentos finais, o nosso tema mais leve, que foi escolhido no nosso último episódio em estúdio com todos e convidado, e que foi o Alberto, que na altura aleatoriamente calhou na Flórida e que, portanto, nos trouxe um vídeo muito relevante. Em Mar-a-Lago. Vamos diretamente para Mar-a-Lago. We are in the presence of a really mythical character. I love mythology. And this individual does not exist on this planet. Nobody in the world could have pulled off what he pulled off. So I'm in awe. And I'll just say this, and I mean it. When George Washington defended his country, he had no idea that he was going to change the world. Because without him, you can imagine what the world would look like. Guess what? We got the second George Washington. Congratulations! E Alberto é o famoso Rocky, ou Rambo, ou um dos Expendables, como preferirmos, Sylvester Stallone, a falar sobre Jesus Cristo ou Donald Trump, talvez. Não, Jesus Cristo não merece tantos elogios. Em primeiro lugar, eu quero agradecer em nome do ABC do Mundo a Sylvester Stallone por ter ganho a Guerra Fria no Rocky 4, acho eu. Rocky 4, exatamente. Portanto, se não fosse isso, nós estaríamos aqui. Não? Exatamente, e temos uma pessoa com raízes bulgárias, portanto, certamente terá um agradecimento até mais profundo. Eu estava a pensar que personagem mitológica é que Trump poderia ser, e há várias possibilidades, na verdade. Eu acho que ele se vê a si próprio como uma espécie de guerreiro nórdico, tipo Beowulf, mas também um pouco Buda, aquele lado espiritual, não sei o quê. E em termos da sua relação com os seus apoiantes e com a Europa, também temos
personalidades mitológicas. Por exemplo, os europeus, ele vê-se como um daqueles deuses mexicanos a que têm que ser oferecidos sacrifícios a toda hora. Espero que não seja o dia dos mortos. Espero que não seja o dia dos mortos. Os E europeus. para os seus apoiantes é Ra, o deus Sol. E, portanto, o desafio que eu deixava, tanto lá em casa, na secção de comentários, tanto aos meus colegas, é que figura mitológica é que poderá ser Trump, porque Sylvester Stallone gosta de mitologia e pensou em falar disto em relação a Donald Trump. O que é que achas, Bernardo? Eu acho que é um mini-tauro, que parece um minotauro, mas depois não faz nada do que promete. Não, acho que há aqui um lado de David que quer muito ser Golias e que não consegue, se formos por aí. Acho que é esta ideia. E o próprio Stallone também acho que se revê um bocadinho nessa postura. No entanto, não deixa de me fascinar esta entrada das personagens do imaginário de pop dentro da política norte-americana. Recordo o falecido, saudoso Hulk Hogan. Exatamente. Há bem pouco tempo. Herói do wrestling. Exatamente, está a abrir a camisola a meio do Congresso, não é? Do Congresso ou de um comício de Donald Trump. Portanto, acho que tudo isto faz muito pouco sentido. Sim, Helena, isto é um bocadinho também a futebolização, o espetáculo político a chegar a novos níveis. Primeiro, não sei se tu vês em Trump algum deus, alguma Não me atrevo mitologia. Vejo muito trabalho, dá-nos muito trabalho enquanto jornalistas, isso sim. E esta questão de pessoas como Sylvester Stallone de repente serem figuras neste mundo político e etc. Ou seja, como é que enquanto jornalista, como é que tu vês isto? Ou seja, uma nova vaga de pessoas que de repente comentam assuntos políticos. Comentam e não só, não é? Trump vem também deste mundo e torna-se presidente. Vladimir Zelensky É verdade. também, não é? Vem da comédia. Provou-se depois então um presidente que fica no país apesar de uma guerra, não é? E apesar de alegadamente lhe ter sido oferecida uma boleia pelos Estados Unidos e decidido ficar. Eu acho que isto tem a ver um pouco com esta saturação das pessoas da classe política e, portanto, esta procura de novas caras. Na Bulgária também aconteceu. Houve um apresentador de um grande programa de televisão noturno, ou seja, de final de noite, não é? Muito visto na Bulgária, que também se aventurou na política. Um Hermano José eu ia fazer essa comparação, sim, mas depois fiquei na dúvida. Mas sim, ele também comediante, mas muito popular na Bulgária, cantor também. O programa é muito visto, portanto, eu acho que cavalgam um pouco, estas pessoas cavalgam um pouco este descontentamento que acaba por haver em relação ao sistema, aos partidos estabelecidos e à classe política. E é aí que há essa abertura depois para este... Eu acho que há um bom... Desculpa, Bertão. Não, queria só dizer que se Fernando Mendes do preço certo... eu ia dizer Fernando Alvim. Fernando Mendes, então, mas depois diz essa. Eu quero ver Fernando Mendes e os cartazes era só espetáculo, com um ponto de exclamação. Eu aposto que ele ganhava as eleições. Sim, verdade. Ia dizer que este descontentamento também se calhar faz-nos questionar, descontentamento sobre políticos em relação a políticos, faz-nos questionar também aquilo que são os políticos de carreira. Acho que as pessoas estão saturadas da imagem de político de carreira e acho que também há aqui a necessidade de uma reforma daquilo que é a imagem do político e com isso vem a necessidade de talvez os políticos terem de se provar antes em determinados setores para que não se crie este descontentamento, mesmo que o setor seja a comédia. Portanto, entre Fernando Alvim e Fernando Mendes. E aquele que me parece mais óbvio que será o Ricardo Araújo Pereira, não é? Que já disse que não tem ambição política, mas tenta... Mas esse já tem uma voz política clara, aliás, tem assumido. Sim, e temos a Cristina Ferreira, que já assumiu a ambição também de potencialmente concorrer à presidência da República, portanto, não estamos a salvo. Porque eu pessoalmente não peço desculpa, mas lamento. Lamento muito que isso vá acontecer. Vamos ser cancelados mais uma vez, mas é um programa cancelado. Pronto, só faltou o nosso último momento. Eu vou pedir aqui ajuda à Helena para escolher o tema mais leve do nosso próximo episódio. Eu vou segurar o globo, Helena, vou-te pedir que rodes. Claro, então. E o nosso Bernardo Valente vai... Okay, então fecho os olhos. vai Olhos escolher. fechados. Força, Helena. Bem, Helena, Quando quase quiseres, mandaste o gol até à Bulgária. Olha que eu não sei. O nosso Bernardo acerta sempre no oceano, mas vamos chegar aqui o mais perto possível. E podes abrir os olhos, Bernardo. Onde é que nós estamos? Portanto, Vamos para a Mauritânia? vamos para a Mauritânia, certo? Temos Marrocos. Foi mesmo entre Marrocos e Mauritânia? Sim. É bom para falarmos do Saara Ocidental. Pronto, ótimo. Vamos para o Saara Qual é que há sempre Ocidental. tema, Sim. não é? Sim. Vamos para o Saara Ocidental. Se bem que não é um tema nada leve. Pois é, eu estava a pensar como é que isso pode ser um tema leve, mas Boa tudo sorte. bem. O desafio é sempre esse, não é? Arranjar um tema leve
sobre todos os países. Voltamos à África, que é o nosso continente preferido para o tema mais leve. A aleatoriedade leva-nos à África. Pronto, e foi o nosso programa, foi o nosso episódio do ABC do Mundo. Eu, exercendo aqui o meu poder de moderador e de última palavra, vou recomendar, porque falámos muito disto, irem viajar para a Bulgária, para os países do Balcãs e etc. Eu tive a oportunidade de há uns anos fazer isso e acho que ninguém que vá àquela zona da Europa pode ficar com a ideia de que todos os países são sequer semelhantes, porque a mistura de bandeiras, a mistura de línguas, a mistura de pessoas e etc. Vão ficar com uma ideia muito mais clara na vossa cabeça do que é que cada país representa e da sua história muito, muito antiga. Vou fechar dizendo para subscreverem, verem-nos no YouTube, verem-nos no Spotify. Estamos em todas as principais plataformas onde se vêem bons podcasts. Nós no Instagram estamos quase a chegar ao número de seguidores e temos 99 no YouTube, portanto é mais estamos a crescer. Estamos quase a chegar ao número para encher o Parlamento Português no Instagram, portanto ajudem-nos a chegar aos 230 para substituirmos o Parlamento em Portugal na nossa influência. Ainda vai ser daqui um partido. Um partido do zero para ganhar a eleição. Não estão saturados os políticos de carreira. É verdade. Com um podcast de sucesso relativo. Sigam, subscrevam, juntem-se a nós para os próximos episódios. Vou deixar aqui um agradecimento muito especial à Helena Lins. Muito obrigado, Helena. Obrigada. É extremamente interessante. Obrigado por aquilo que acrescentaste ao nosso programa. E despedimos até ao próximo episódio. Até lá. ABC do Mundo, um podcast de Bruno Mourão, Alberto Cunha e Bernardo Valente, com agradecimentos especiais à Casa da Juventude de Odivelas, à família Valente, à família Mourão e à família Cunha.